O negócio é o seguinte, eu gostaria de fazer uma denúncia em nome de toda a comunidade aí, de fãs de One Piece, principalmente. Esse aqui, ele não era fã de One Piece, né? Por isso que ele resolveu sair. Mas enfim, eu gostaria de fazer uma denúncia, porque eu não consigo entender como que em 2024 não existe um jogo realmente decente de One Piece. Não existe. Ah, mas tem o Pirate Warriors. Meu amigo, se você tá contente, se você acha que Pirate Warriors é o melhor que a gente pode ter em questão de jogo de One Piece, você tá errado, beleza? E eu vou te provar isso agora. Teve um dia que eu me perguntei, né? Pô, queria jogar alguma coisa, né? Relacionada a One Piece, um jogo de One Piece. Deve ter algum jogo legal, né? Aí eu pesquisei, qual é o melhor jogo de One Piece que tem? E aí eu acabei chegando nessa lista aqui dos 7 melhores jogos da saga de One Piece, né? Da saga do nosso querido Eiichiro Oda. E aí em sétimo lugar fica Pirate Warriors 2, com a nota de 71. Uma nota de... eu não sei de onde é essa nota aqui, não. Enfim, é uma nota de 71, né? Que vai até 100. Aí o sexto, o Pirate Warriors 4, né? Que é um dos jogos mais falados aí de One Piece ultimamente, com a nota de 75. Em quinto fica Unlimited World Red, com uma nota de 75 também. Aí em quarto, o Pirate Warriors 3, com 76. O One Piece de GBA, nota 76, que nosso amigo aí que tá sempre no chat, Mateusão, sempre fala. Com 77 a gente tem One Piece Odyssey, que pra mim isso aqui é uma afronta, tá ligado? Isso aqui é uma afronta. Assim, sinceramente, um jogo de One Piece de turno deveria ser considerado crime em todas as instâncias do planeta inteiro. Não é que não pode existir, mas não deveria ser um dos melhores. Porque o One Piece tem muito potencial. E a gente vai ver isso mais pra frente também. E em primeiro fica One Piece Treasure Cruiser, uma nota de 79, que é um jogo mobile. Assim, se o jogo de turno já é uma afronta à sociedade, um jogo mobile, né, é um caça-níquel, provavelmente, né? E aí eu tava pensando, pô, por que não existe um jogo decente de One Piece? Até hoje. Mais de 27 anos que a obra existe e não tem um jogo que você pode virar e falar que não, esse jogo aqui de One Piece, ele adapta a história bem, a luta dele, o sistema de luta dele é bom, a gameplay é boa. Não existe. O máximo que a gente tem é o Pirate Warriors, que eu já joguei. O Pirate Warriors 4, que eu já joguei, ó. Mas assim, o gráfico dele é horroroso, parece de PlayStation 2, pra ser bem generoso. E a gameplay dele, né, ele é de um estilo de jogo que eu esqueci o nome agora, mas é um estilo de jogo, né, que você cai no mapa e sai descendo a porrada em 1 trilhão de boneco. É divertido? É divertido. Mas, de novo, estamos aqui pra fazer a denúncia que, apesar de ser divertido, a gente merece mais. A gente poderia ter mais. Há muito potencial para ter mais. E aí, a gente pode pegar exemplos de outros animes, né, que receberam jogos interessantes, muito interessantes, como Dragon Ball, né? Dragon Ball tem aí o Dragon Ball Z Kakarot. Quer ver, ó? Eu acho que esse é o melhor exemplo de jogo, de anime. O BRKS Edu aí, nosso parceiro. O gráfico dele é bonito. O gráfico dele é extremamente bonito, tá ligado? Ele adapta a história inteira de Dragon Ball muito bem. Eu já joguei ele inteiro, inclusive. Menos as DLC que saiu depois, né? Mas quando lançou o jogo, eu joguei ele inteiro. E é muito bom. Ó, o gráfico dele, tipo assim, não é um gráfico de Red Dead Redemption 2. Mas pra um jogo de anime, é melhor do que isso aqui, né? Vamos ser sinceros. É 1 trilhão de vezes melhor que o que a gente tem aqui em Pirate Warriors. E aí, além de Dragon Ball, tem um outro. Eu acho que eu não tô errado em dizer que a saga Ultimate Ninja Storm é a segunda saga aí de jogos de anime mais bem sucedida aí que existe, né, no nicho. É um jogo que eu joguei bastante também. Tem um gráfico bem bacana e adapta muito bem a história do Naruto. Adapta muito bem. Olha isso aqui. A gameplay é extremamente divertida. Pô, eu lembro de jogar no PS2, mano. Muito. Joguei muito o Ninja Storm de PS2. Eu acho que era eu não lembro se era o 2 ou... enfim, é um jogo de Naruto. Os jogos de Naruto de PS2 eram muito bons. E a gente não tem nenhum desse nível de One Piece. Isso é uma afronta. Mais uma vez, isso é uma afronta. E aí, assim, jogos de Naruto, de Dragon Ball, existe a rodo. Tem o Ninja Storm 4, tem o Dragon Ball Z Kakarot, que são jogos fora do comum, né, pra um jogo de anime. Porque, pela regra, se a gente vier aqui, ó, e colocar jogos de Dragon Ball. Moleque, olha o tanto de jogo de Dragon Ball que existe. Tem de Game Boy, tem de PlayStation, tem de GameCube, tem de celular. Tipo assim, o que não falta é jogo, né? Porque a real é que esses jogos são feitos pra conseguir dinheiro, né? Porque os caras sabem que fã de anime é maluco e vai gastar dinheiro com qualquer coisa que eles jogar pros fãs, né? A prova disso é o Pirate Warriors 4.
Então, tem muito jogo medíocre aqui. Tem muito jogo ruim. Tipo, o que caralhos é Dragon Ball Dragon Daihikyo? Ninguém sabe. Mas em compensação, a gente tem um Dragon Ball Xenoverse, que eu já joguei bastante. E não é o melhor jogo do mundo, mas é um jogo bem bacana. Eu já me diverti muito jogando. Você tem o Raging Blast 2, que também é um jogo bem bacana, que eu já joguei bastante. Você tem o Sparkling Zero, que vai sair esse ano. E isso aqui, meu amigo, é mais um ótimo exemplo do que pode ser feito, entendeu? Óbvio, né? A dinâmica é totalmente diferente, né? Dragon Ball é um jogo, é um anime que é perfeito pra fazer um jogo de luta, assim, né? One Piece eu acho que seria um pouco diferente e tal. Mas, né? Olha esse gráfico. Dá pra fazer. Assim, não é possível que não dá pra fazer. Não é possível que os caras não conseguem juntar, sei lá, um time de desenvolvedores. Falar, ó, por, sei lá, 3, 5 anos, vocês vão trabalhar num jogo de One Piece, vocês vão adaptar, sei lá, da saga do East Blue até o Time Skip, vamos supor. Aí o resto, o pós-Time Skip, lança numa DLC, né? Lança numa DLC, ou lança um jogo 2. Pode lançar um jogo 2, contanto que, né, vale a pena, né, você comprar um jogo 2, né? Mas tinha que ter. Eu sinceramente, eu acho um descaso não ter um jogo de One Piece tão bom quanto um Dragon Ball Z Kakarot, que eu acho que é o melhor exemplo, porque é um jogo que adapta a história inteira de Dragon Ball de uma maneira muito bacana. Tipo, olha o que eles fizeram na cena do céu. Olha que lindo que é essa cena. Tem todas as cutscenes, um bagulho, tá ligado? Olha isso aqui. Vou até colocar em 4K, apesar de nem suportar. Mas olha isso aqui. Tá em inglês, tá em inglês, isso é um erro, né? Mas olha isso. Pô, anime dublado em inglês é triste, né, bicho? Eu acho que só não é pior do que dublado em português de Portugal, mas em inglês perde muito. Os caras não sabem dublar, mano. Mas, enfim, perdão aí por pausar. Ó! Cara, imagina as cenas de One Piece assim, num jogo. Imagina, tipo, as cenas mais icônicas de One Piece com um gráfico desse. Você podendo descer o cacete no Crocodile, você podendo descer o cacete no Don Krieg, você podendo descer o cacete no Arlong. Imagina a cena do Luffy colocando o chapéu de palha na cabeça da Nami. É basicamente isso aqui, né? Só que totalmente diferente, né? Mas poderia com gráficos assim, né? A dublagem. Seria incrível. E a gente não tem. Por quê? Alguém sabe me dizer o porquê? Alguém sabe me dizer o porquê? Então, exatamente, Amanda. Não tem motivo. Daria muito lucro. Imagina um jogo de One Piece bem feito. Tipo, o Pirate Warriors deve vender muito. Porque o One Piece, mano, o fã de One Piece compra. Fã compra. Se tem uma coisa que o fã faz é dar dinheiro pra empresa, porque eles estão fazendo alguma coisa com a obra deles. Aí você tem, tipo, o Jump Force. Isso aqui é um exemplo do que eu não gostaria de um jogo de One Piece, inclusive. Que esse gráfico aqui é horroroso. É um gráfico mais realista. Cara, isso aqui é muito esquisito. Tipo, é uma mistura de gráfico realista com um negócio de anime. Cara, esse bagulho é muito feio. Tipo, cadê o Luffy? Vou colocar o Luffy. Luffy versus Goku. Olha. Cara, é muito estranho. Esse tipo de gráfico aqui eu não ia querer num jogo, não. Olha, o Luffy se movimenta todo esquisito, bicho. Caralho, que bagulho bizarro, mano. É isso. Você quer jogar um jogo com o Luffy recente, interessante? Tem que jogar isso aqui, entendeu? Não dá, mano, não dá. A gente tem que se revoltar. Eu acho que a gente deveria ir pras ruas, exigir um jogo decente de One Piece, porque a gente merece. A gente merece. São mais de 27 anos e o máximo que a gente tem, de novo, é Pirate Warriors e o Odyssey, que é um jogo de turno, bicho. Eu esqueci de mostrar, né? Aqui, a gente tem o One Piece Odyssey. Aqui. É um jogo de turno, mano. E esse jogo é mais de 200 reais, bicho. Assim, com todo respeito, você paga 200 conto num jogo de turno de One Piece, tu não tem que sofrer nada, entendeu? Porque você, né, também não é uma pessoa ruim que merece o mal. Mas eu quero que você se foda. Não dá, mano. Não dá. Mais de 200 conto num jogo de turno, bicho. O Blox Fruit, pois é. O Blox Fruit, que eu só vi gameplay, parece mais interessante do que essas porra. Bem lembrado, Lonzão. A gente merecia mais. Eu acho que a gente merecia mais. Eu acho que o fã de One Piece
ele carece urgentemente de um jogo decente, tá? E como um fã recente aí da obra, eu tô aqui pra puxar essa corrente. Hashtag jogo de One Piece bom. Vamos pra rua. Quem quiser pagar minha passagem aí, eu vou pro Japão protestar lá na frente da Toei ou da Bandai pra conseguir um jogo bom pra nós, beleza? Então tá aí o meu protesto e vamos avante atrás de um jogo decente de One Piece. Não descansaremos até conseguir. E é isso aí. Nós merecemos mais.